Gente, então, o Gudrian, como falou aí, já a gente é companheiro de longa estrada, desde o mestrado, doutorado. Eu sou biólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em ecologia, e agora eu sou professor na UENG Tuiutaba, e estou credenciado no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, lá da UFO de Uberlândia, que foi onde eu fiz meu mestrado e doutorado. Então, eu já dei essa aula várias vezes em cursos de campo, em algumas disciplinas com o Vini e com o Gudrian, e o intuito dessa aula é despertar uma maneira de pensar projetos científicos e daí desenvolver a sua pesquisa até virar um artigo, né? Mas ela pode ser usada para você desenvolver qualquer tipo de projeto de pesquisa, desde que o seu projeto tenha uma hipótese. Então, tem muitas maneiras diferentes de se fazer ciência. Você pode fazer uma ciência descritiva, do tipo descrever uma via metabólica, um tipo de proteína que é produzida em alguma planta específica como resposta a um estresse ambiental. Você pode descrever uma espécie nova, que é o trabalho de um taxonomista. Então, dependendo da área que você vai, genética, biologia molecular, taxonomia, o enfoque dessas áreas é um enfoque que não depende necessariamente de teste de hipótese. Então, tem uma diversidade muito grande de pensamentos, de forma de se fazer ciência, dependendo da tradição científica que a gente está inserido. Então, a minha primeira mensagem nessa aula de hoje é que não existe um método científico. A ciência é plural, ela tem muitos métodos diferentes, depende de que área da ciência você está tratando. Daí a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente do que é ciência, mas a ideia é que aqui a gente vai falar de alguns métodos particulares de ciência, mas não abranger a ciência toda em si. Tudo bem? Então, guardem na cabeça que ciência é diversidade. Mas tem algumas mensagens gerais que a gente pode passar sobre ciência. A primeira mensagem é que se você quiser se tornar um cientista, você tem que abrir mão de algumas coisas. A primeira coisa que você tem que abrir mão é a certeza. Nenhum cientista pode ter certeza de nada. Absolutamente nada. A gente assume algumas coisas para poder continuar caminhando uma discussão. Mas a gente sempre tem que ter uma consciência de que aquilo que a gente assumiu pode mudar em algum momento, quando a gente tiver uma nova maneira de se pensar aquele mesmo problema, ou então quando a gente tiver novos dados, novas formas de se testar hipóteses, ou testar pressupostos de teorias já bem conhecidas, né? Então o cientista tem que manter sempre a mente aberta. Então a gente abre mão da certeza e da verdade. A gente não sabe se o que a gente está fazendo é verdade em si. Porque a maneira de se ter acesso a esse tipo de informação que confirma que uma coisa é verdade é impossível para a gente. A gente teria que ter acesso a todas as informações disponíveis sobre um conjunto de dados particular para no final eu dizer isso aqui é a verdade e vamos ver se minha teoria bate com esse conjunto de dados. Então, para algumas coisas a gente consegue fazer isso. A gente consegue acessar alguns fatos e a gente vai falar um pouco disso. A gente consegue acessar rapidamente essas informações e mostrar que elas têm um peso muito forte, de verdade, mas tem outras que a gente não tem como fazer isso. Então, o que um cientista faz é trabalhar com a incerteza. A gente o tempo todo estima coisas, tenta explicar coisas, testar coisas, trabalhando com um certo grau de incerteza. Então, o trabalho maior de um cientista não é buscar verdades, buscar confirmação das nossas ideias. É o contrário, é reduzir a nossa incerteza em torno daquelas ideias. Tudo bem? Então, a grande mensagem é que se você quiser se tornar um bom cientista, você tem que cruzar essa porta, onde o desafio aqui é abandone toda certeza e verdade aquele que por aqui entrar. Então, se desfaça da certeza e tenha sempre a mente aberta de que tem algo mais que você pode aprender sobre algum fenômeno, existem outros olhares que são produtivos sobre aquele fenômeno que você está estudando, e além disso, pode ser que o que a gente tem em mãos agora, a maneira como a gente está olhando para os fenômenos não é suficiente para saber o quão confiável é aquela nossa informação. Porque a gente não tem como reduzir muito a incerteza de um fenômeno. Outras coisas a gente tem como fazer isso muito bem. Tá? Então, isso é uma mensagem geral para se manter a mente aberta. Mas cientistas assumem coisas como verdade para poder trabalhar. Então, a teoria da evolução, por exemplo, ela é um tipo de teoria que tem um embasamento, ela tem testes e evidências empíricas de diferentes campos, a biologia molecular, a ecologia, a taxonomia, enfim, de praticamente toda a área
da biologia, das ciências biológicas e até áreas além das ciências biológicas, a gente tem evidências muito fortes, tem evidências empíricas em favor da teoria da evolução, que reduziram bastante a nossa incerteza sobre como a teoria funciona, como ela explica a realidade. Então, quando a gente vai fazer um trabalho que envolve evolução, a gente assume a evolução como verdade e a gente parte desse pressuposto para poder trabalhar e criar novas explicações sobre o mundo. Então, é basicamente isso que eu vou tratar hoje, de como a gente faz esse tipo de raciocínio para construir um projeto de pesquisa. Tudo bem? Bom, então, é muito importante que para se fazer uma pesquisa científica, você tenha consciência disso, de que o que você está fazendo ali é pôr a sua hipótese em risco. Você quer, de fato, reduzir a incerteza de que aquela sua explicação é uma explicação boa para um fenômeno. Então, para explicar isso, a gente vai seguir alguns passos, né? Todo jovem padawan tem que começar de algum lugar. E quando a gente começa bem orientado, é mais fácil de seguir adiante na carreira, seguir adiante na pesquisa. Então, eu separei alguns passos dessa aula de hoje. Os passos aqui são diferenciar fatos de interpretações. A gente vai falar sobre cada um desses tópicos, tá? Fazer perguntas coerentes com o projeto, propor hipóteses e previsões e compreender a expectativa gráfica das nossas previsões. São os nossos resultados esperados, né? Então, basicamente aqui é isso que eu vou tratar na aula. Eu não vou sair muito disso. Em outros momentos de discussão podem surgir outras questões, mas esse aqui é o cerne dos passos iniciais. Se você entender muito bem aqui esses passos, dificilmente você vai entender tudo isso só com essa aula. Você vai precisar de mais tempo de experiência, inclusive com seu modelo de estudo, para poder sedimentar esses conceitos. Mas se você dominar esses conceitos aqui, as suas chances de sucesso na carreira, de conseguir encontrar respostas confiáveis e que sejam facilmente compreendidas por qualquer pessoa no mundo, é muito alta. Tudo bem? Então, a ideia é essa, é de ajudar vocês a trilhar essa carreira com mais segurança do que vocês estão fazendo, com mais consciência de que terreno a gente está pisando. Bom, então o primeiro passo. Por onde a gente começa? Eu vou mostrar um vídeo e eu quero que vocês observem um comportamento. É um vídeo curtinho, tá? Eu quero que só observem e tentem dissecar o que está acontecendo nesse vídeo. Bom, então, a gente não está numa aula presencial, vai ficar difícil fazer a dinâmica por esse caminho. Mas quem quiser ligar o microfone e dar uma contribuição é muito bem-vindo. Alguém consegue me explicar um fato que foi observado nesse vídeo? O que foi um fato que vocês conseguiram ver no vídeo? Parece... Tá ouvindo? Parece que a aranha ela ficou na flor, talvez ela já sabia ao longo da evolução que o mosquito ele iria polinizar, ou a abelha, não sei. Aí ela ficou esperando o mosquito chegar para polinizar a flor, para ela atacar o mosquito e comer, ou a abelha. Muito legal. Alguém mais quer dar contribuição? Tá me ouvindo? Sim, claro. Eu complementando o Gustavo aí, dando sequência, eu acho que aí ela viu uma oportunidade
de um ganho maior, né? Posteriormente ela estava predando um inseto menor, mas aí apareceu a oportunidade e ela acabou aproveitando, né? Legal. Mais alguém? Também podia ser preferência. Eles teriam a aranha teria preferência a um determinado inseto do que de outro. A aranha estava camuflada também, né? Na flor, para a abelha não ver. Legal. Quem mais quiser falar, fica à vontade, gente. Eu vi dois fenômenos, de competição e de predação. Competição e predação, tá. Legal. Bom, então, vocês me deram já contribuições muito ricas, né? Eu vou usar elas aqui para seguir adiante. Obrigado, gente, pela contribuição. Bom, então, vocês disseram aqui que viram uma aranha numa flor, que ela provavelmente escolheu aquela flor porque sabia que ia ter presas lá. Falaram também que era um fenômeno de predação. Disseram que ela poderia ter uma preferência, né, de uma presa por outra, que a mosca que estava indo lá, ela estava indo para polinizar a flor. O que mais que a gente ouviu aqui? E que a aranha usou essa oportunidade para pegar essa mosca, né? Então, vocês viram que vocês me deram uma série de explicações desse fenômeno que podem ser muito coerentes, elas podem ser mesmo. Mas vejam que elas são explicações, assim. Vocês já estão dizendo para mim o que está acontecendo ali em detalhes, que não foi necessariamente o que a gente observou nessa interação. A gente só viu lá... Deixa eu desligar aqui esse WhatsApp que eu acho que está pitando sem parar. Bom, então voltei. Então a gente viu a gente viu algumas coisas acontecendo ali, mas eu não sei exatamente se é tudo isso que vocês me contaram. Pode ser que seja assim, e você já tem experiência em ver esse tipo de interação, tem mais propriedade até para explicar o fenômeno. Mas é um pouco arriscado, quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, entrar no meio de uma mata, ou numa floresta, ou num campo, né, e já sair explicando o que está acontecendo ao nosso redor. Antes disso, a gente tem que ser capaz de dissecar o que são essas nossas explicações e o que de fato a gente conseguiu observar, fora essas explicações. Porque as explicações elas estão contaminadas pelo conhecimento prévio que a gente tem. E se está acontecendo uma coisa que não bate com o nosso conhecimento prévio, corre o risco da gente dar uma explicação errada para o fenômeno. Como você vê dois machos interagindo, você diz, isso aqui é uma briga. E pode não ser, pode ser uma cópula corte, ou pode ser simplesmente porque um deles tinha um problema de percepção e acabou interagindo com outro indivíduo por engano. Então podem ser muitas coisas diferentes, é aí que entra a ciência, a gente vai testar essas coisas. Mas as propostas foram muito boas. Então, o que de fato a gente viu? A gente viu um fenômeno a gente viu algumas coisas, né? A gente viu uma mosca que pousou em uma flor que tinha uma aranha. Tudo bem? Isso é um fato. A gente viu isso lá. Com essa minha afirmação textual aqui, vejam que eu vou estar sempre remetendo para as coisas que estão escritas, né? Porque quando a gente vai ler um artigo científico, alguém vai ler o projeto de vocês, as pessoas vão ler. Elas não vão escutar você explicando, nem vão saber a sua história de esforço para construir aquele projeto. Então é muito importante que a gente trabalhe no texto, nas coisas que estão escritas, que é assim que a gente se comunica na maneira de conversa científica, né? Numa publicação formal. Então vejam o texto. A gente viu o fato 1, uma mosca pousou em uma flor que tinha uma aranha. Fato 2, a aranha tinha um inseto nas quelíceras, né? Ela já estava com uma presinha lá. A gente viu isso. Fato 3, a mosca encostou o órgão bucal em várias partes da flor. Se ela estava de fato polinizando, precisaria de um pouquinho mais de dado para saber se é uma polinização, se é um roubo de pólen ou não, ou se simplesmente a mosca foi enganada, né? Vamos chegar lá. E 4, a aranha soltou lentamente o inseto que estava segurando à medida que a mosca se aproximava dela. A mosca aparentemente não percebeu a presença da aranha, continuou se movimentando próximo da aranha, e a aranha capturou a mosca. Tudo bem? Então vejam que aqui eu não expliquei ainda nenhum das razões pelas quais esses fatos aconteceram. Os fatos aconteceram, a gente conseguiu ver lá no vídeo. Mas por que será que eles aconteceram? Eu ainda não expliquei aqui. E isso é muito importante da gente
conseguir dissecar. Rafael, Oi. será que a gente poderia incluir como um fato a flor estar aberta? Perfeito, perfeito. Mais um fato. Muito bom, Daiane. Então é isso, Daiane, né? Tem vários fatos que aconteceram ali. Eu selecionei alguns aqui, né, que eu percebi. A Daiane já trouxe mais outro. E é muito importante de juntar todos esses fatos, porque vai ajudar a gente a tomar uma decisão com mais segurança do que está acontecendo lá no fenômeno que a gente observou. Então, a flor está aberta é essencial para a gente poder interpretar esse fenômeno, né? Então, a primeira grande diferença que a gente tem que ter em mente é dissecar na nossa cabeça mesmo, sabe? Quando você olha para as coisas. O que é um fato e o que é uma interpretação daquele fato que a gente observou. Então, o fato, como é que a gente define fato para facilitar isso? Fato pode ser uma data de nascimento, pode ser número de estudantes na sala, pode ser a massa de um indivíduo, isso pode ser um fato, porque é uma informação que está disponível e que eu posso acessar ela facilmente. Tudo bem? Então, se eu acesso facilmente essas informações e rapidamente eu consigo dizer, ó, qual é a minha data de nascimento? Eu pego minha carteira de identidade e eu tenho essa informação. Ela é muito fácil de ser acessada. Contar estudantes dentro de uma sala de aula é algo muito fácil de ser acessado. A massa de um indivíduo, eu ponho numa balança, eu tenho essa informação. Mas se aquele fenômeno é uma polinização, é algo mais complexo, que eu não consigo atestar muito rápido. Eu preciso de um pouco mais de informação. Se a aranha pegar a mosca é uma predação, eu também preciso de um pouco mais de observação, porque pode ser que ela tenha confundido a presa, não seja uma presa preferida dela, pode ser uma presa impalatável, ela acaba, depois de jogar veneno, quando vai deglutir a presa, tem uma indigestão ou algum problema qualquer e descarta a presa. Então, para eu entender melhor que tipo de interação é aquela, eu preciso observar por mais tempo, eu preciso ter um conjunto maior de dados. Tudo bem? Então, é aí que entram as interpretações. Então, interpretação é a demanda conflitante ou compensação, que é a ideia de trade-off, né? É uma tradução disso. Tem a sucessão ecológica, que é um fenômeno de mudança nas comunidades, né? Depois que ocorre uma degradação ambiental ou em um lugar que nunca foi estruturada uma comunidade. E as leis de Mendel, que são as leis que ordenam características simples, genéticas, né? Que não tem interação com outras características. Ou então, todas essas informações, todas essas interpretações, eu preciso de mais tempo para saber se elas explicam o fenômeno que eu estou observando ou não. Então, interpretação é isso. É toda informação que necessita de uma experimentação mais rigorosa. Tudo bem? Então, tenha em mente o que é fato e o que é interpretação, porque quando você olhar para os seus fenômenos, se você separar muito bem o que de fato você está observando e que você consegue comprovar rapidamente com as suas observações, daquilo que você acha que está acontecendo, você vai conseguir pensar melhor no seu experimento. Você vai conseguir entender melhor o fenômeno que está acontecendo. Do que pensa o risco de eu chegar no campo e olhar para esse negócio e dizer assim, isso aí é uma aranha que está críptica lá, ela enganou a mosca, pegou a mosca, comeu e foi embora. E a mosca morreu e virou presa. E se está acontecendo mais alguma coisa lá que não está dentro dessa minha explicação, eu vou acabar perdendo detalhes do fenômeno. Porque, por exemplo, eu não sei se a aranha está de fato críptica, eu não sei se ela está enganando a mosca por coloração, por odor, eu não sei se a mosca tem uma percepção visual muito boa no ângulo que a aranha estava. Eu não sei por que a mosca visitou aquela flor que tinha aranha e não a flor que não tinha uma aranha. Então tem uma série de detalhes, de riquezas do fenômeno que eu vou perder. Eu vou perder se eu já chegar explicando o que está acontecendo. Então o treino maior para um cientista é chegar no campo, se despindo de todos os seus conhecimentos prévios, para poder tentar dissecar o fenômeno que está acontecendo ali. Depois que eu fizer isso, eu posso brincar com as interpretações para tentar construir melhor o meu projeto de pesquisa. Mas no momento inicial, eu tenho que saber filtrar o que eu consigo observar rapidamente e atestar, que são os fatos, e o que eu estou interpretando. Tudo bem? Isso é um treino difícil de fazer. Mesmo cientista experiente, de anos de carreira, acaba caindo nessas armadilhas e perde a chance de descobrir coisas incríveis da natureza. Então, é treino, isso é muito treino. Ou então, como é que a gente pesquisa
fatos e interpretações na literatura, né? Um passo da pesquisa é esse. Você foi lá no campo, você observou os seus fenômenos, e aí você dissecou o que é fato e o que você acha que está acontecendo, são suas interpretações. E agora você pode fortalecer e melhorar suas interpretações olhando para a literatura. Então, eu posso buscar, pesquisando na literatura, eu descubro que aquela aranha é da família Tomisidae. E essas aranhas são famosas por fazerem um tipo de mimetismo, que é um mimetismo agressivo, que ocorre da seguinte forma. Ela imita uma estrutura que é atraente para a presa, e a presa é incapaz de perceber ela, e ela usa essa defesa, essa falha perceptual da presa, para predar ela, para atacar. Né? Predar ainda não é um verbo nosso, mas vai virar em breve. Então, para atacar a presa. Então, se vocês verem as duas fotos aqui, na primeira foto, à esquerda, a gente tem uma aranha, uma tomíside, você vê que ela é branca, e as flores são roxas, a folha é verde, mas o que acontece ali é que a gente está olhando para o espectro de reflectância visual, que é aí entre 400 e 700 nanômetros. Né? Então, é o que a gente enxerga, o que a gente chama de visão em cores, né? O espectro de visão em cores. Quando a gente olha para a figura do lado, a gente está vendo uma reflectância agora só do ultravioleta, que está fora desse espectro de cores. E quando a gente olha para a foto com ultravioleta, a gente vê que não é fácil, não é trivial separar a aranha das flores. Aqui a câmera está com foco na aranha, no centro da imagem. Mas imagine uma abelha vindo de um ângulo qualquer para tentar distinguir rapidamente aquela flor tem um predador em potencial ou não. Tudo bem? E ainda mais os predadores usam a estratégia, como a gente viu no vídeo, de ficar paradinho lá e não se mover muito, o que dificulta ainda mais para a presa perceber a presença do predador. Então a gente leu um artigo sobre isso, entendeu mais sobre o comportamento, e agora eu estou mais seguro de algumas das minhas interpretações. Veja, eu estou dando força com as minhas interpretações. E eu vou sempre contrastando o que eu interpretei com os fatos que eu observei. E a gente consegue mais informações ainda na literatura. Nesse primeiro gráfico, o que a gente tem ali é o percentual no eixo Y do gráfico A, a gente tem o percentual de visitação floral, e no eixo X a gente tem pistas com odor e sem odor. Então, eles estão vendo se o cheiro da aranha influencia a atração ou repelir a presa. E se a gente olha para o total das barrinhas aí, não tem diferença entre elas de frequência do cheiro. Então, o cheiro não parece ser relevante. Mas quando a gente olha para as cores das barrinhas, a gente vê que tem flor com aranha, que é a barrinha azul, e tinha flor sem aranha, que é a barrinha amarela. E a gente vê que, independente de se tinha pista olfatória ou não, olfativa ou não, as flores que têm aranhas, elas foram mais atraentes para as presas do que as flores sem aranhas. Olha que maluquice. A aranha não está só se escondendo na flor, ela está atraindo mais presas. Então, o que diabos essa aranha está fazendo naquela flor que engana tão bem as presas que elas são mais atraídas para lá do que para flores que não têm aranhas? E aí eles fizeram um outro experimento e eles viram aqui nesse gráfico esse gráfico B, que o espectro de reflectância do ultravioleta ele é muito maior na presença da aranha. Então significa que flores que têm aranhas emitem muito mais ultravioleta do que flores sem aranhas. Então é como se a presa ali, a mosquinha, ela visse uma mega flor grande e ela pensa, pô, esse é o paraíso do néctar, do pólen, é lá que eu vou, e acaba caindo numa armadilha, porque foi a aranha que induziu aquela armadilha para enganar a presa. Tudo bem? Então vejam, com observação dos fatos, dissecando minhas interpretações e buscando na literatura para mediar minha interação entre fatos e interpretações, eu consigo entender cada vez melhor o fenômeno. Mas pode ser que, lendo a literatura, eu encontre alguma coisa acontecendo lá no campo que é diferente do que está dito na literatura. E isso é uma oportunidade de ouro, é a minha chance de descobrir um novo fenômeno, explorar um novo fenômeno que ninguém conhece. E isso é mega relevante, porque isso abre muitos espaços novos de discussão e aprendizado e conhecimento. Então é muito importante que a gente faça essas etapas. Primeiro disseca fato de interpretação e a gente renova a gente fortalece essas interações de fatos e interpretações lendo a literatura, estudando. Então é extremamente importante ler sobre esses tópicos.